E aí, pessoal, tranquilo? Professor Anderson Silva, professor para História Geral, tudo bem? Bem, projeto Gabarita Enem, gabaritar o Enem, gabaritar o Enem, isso aí. Brincadeira essa que começamos hoje com o quê? História Geral, sempre, Anderson Silva, combatendo sempre a História Geral, não é? Fazendo que a História Geral esteja mortinha do seu lado e que você aprenda facilmente, né? Porque se ela estiver quebrando a cabeça contigo, vai dar dor de cabeça, né, Playboy? Fascismo e nazismo, um tema que incita, um tema que mexe, um tema que a rapaziada fica, caraca, Segunda Guerra Mundial, tiro, porrada e bomba, Hitler, 6 milhões de mortos judeus, enfim. Eu não vou entrar com o tema do genocídio tão a fundo, porque o genocídio está vinculado diretamente à Segunda Guerra, está vinculado à Segunda Guerra Mundial. Agora, outros pontos devem ser comentados aqui. Então, quando eu falo de fascismo e nazismo, eu tenho que falar, basicamente, de como essas características totais chegaram ao poder na Europa, não é? No caso aqui, os casos mais presentes vão ser Itália, com Mussolini, e Alemanha, com Adolf Hitler, né? Um nome esse que deve ter sido falado, acho que no século XX foi o nome mais falado, né? Durante a década de 30, 40 foi o nome também mais falado, Adolf Hitler, Adolf Hitler, Adolf Hitler. E até hoje se fala muito sobre a Segunda Guerra Mundial. É um tema realmente categórico. É extremamente impressionante, né? É um tema impressionante. Jogos, enfim. Fascismo. Primeiramente tem que pensar fascismo, não é? Fascismo vem de faccio, feixe. Um feixe com machado. É a ideia da união e a força, não é? A unidade e a força. Você tem uma unidade que vira uma arma. Você tem algo que é unívoco, que não fala de maneira diferente. O que é algo unívoco? É algo que mantém o mesmo discurso, que tem o mesmo formato, que tem a mesma... Sabe? Isso é unívoco, mantém o mesmo discurso, mantém a mesma fala, mantém a mesma conversa. Então é esse tipo de entendimento, não é? Esse tipo de conversa, certo? Então uma arma, uma unidade, algo unívoco, não é? Algo unívoco. Ficou claro? Entendido? Beleza. Ora, esse tipo de unidade, esse feixe, ele é regulamentado e selecionado pelo Estado. O Estado é uma unidade que vai regular e agir e selecionar. É ele que vai constituir esse tipo de unidade, essa unidade unívoca que vai golpear. Falar de nazismo e fascismo é falar de algo bem interessante, que é os estados totais. Total é diferente de... A ditadura de um homem. O total é uma aceitação ampla, não é? Totalizante. Eu vou deixar entre aspas, porque os discursos já se falam muito que havia, resistência nesses estados totais. Havia forças que queriam lutar contra esses estados totais, isso é fato. Só que você tinha grande movimento vinculado a apoio desses estados. Então você tinha na sociedade apoio difundido, amplo, a esses estados. Então, não pode pensar somente que é uma ditadura de Adolf Hitler e Mussolini. Não. Tem que pensar que esses homens tiveram apoio da sua população, apoio da sua sociedade e foram aceitos como tal. E que teve essa colaboração, não é? Teve essa colaboração.
O Origem do Fascismo, o termo esse, março de 19, em que você fala do fascismo, a luta contra os socialistas, em que os fascistas são os direita, são os homens da direita radical. O que é uma direita radical? A esquerda está muito mais vinculada ao socialismo, ao comunismo, não é o lado vermelho. Hoje em dia isso está se perdendo muito, certo? Porque você fala de oposição, aí pensa esquerda, PT, e não é tão assim, né, como se pensava naquela época. Mas ali você tinha à direita a figura dos conservadores, dos homens que queriam conservar o que eles acreditavam como correto e que não deixavam de ter práticas extremamente violentas. Conservadores e radicais. Conservadores extremamente violentos. Conservadores extremamente violentos. Então, quando você fala disso aí, você está comentando basicamente de homens que se diziam da vanguarda dessas nações. O que é uma vanguarda? São aqueles que protegem aquilo que existe, aquilo que eles acreditam como moral, como ético, como correto, e que a sociedade não deve se modificar. E se para isso mortes devem acontecer, eles não se importam. São radicais. Então, quando eu falo de um Estado, eu estou falando de um Estado amplamente totalizante. De um Estado esse que está vinculado ao quê? Que está vinculado, de um Estado esse, que está vinculado à ideia de uma unidade, de um feixe. Um feixe que golpeia. Um feixe que é a resposta de uma única voz. Uma única voz totalizante. A voz do golpe. A voz do golpe. Não é? Então, quando eu falo disso aí, eu tenho que começar a pensar como é que esses estados totais, esses estados totalitários, começaram a se pensar. E para o fascismo, a violência, a modernidade, a comunicação é o que transforma. Então, para criar unidade, eu tenho que ser moderno, eu tenho que me amparar na via da ciência. O Estado alemão fez muito isso. Na perseguição de judeus, na perseguição aos judeus, o Estado alemão fez muito isso. O Estado alemão utilizou muito da ciência, do pensamento científico, da modificação pela via da ação radical, não é? Ora, para os marxistas, homens que eram vistos como esquerda, não é? Como socialistas, o marxismo falava que o fascismo era o instrumento da burguesia em sua luta contra os trabalhadores. Porque os trabalhadores em processo de mudança, em melhora das suas condições de vida, no sentido geral, vinha o fascismo e lept, dava uma rasteira e acabava com a discussão. Vinha o fascismo e acabava com a discussão. Então, para os marxistas, o fascismo, ele é isso. Ele é uma iniciativa para impedir o proletariado de galgar o poder, para impedir o proletariado de obter as suas mudanças, não é? De obter as suas mudanças. Ora, essa ideia vai ser apresentada. Os países de surgimento dos fascistas. Quais vão ser os países com proeminência dos fascistas? A Itália, de Mussolini, a Alemanha de Hitler, Espanha, do general Francisco Franco, e Portugal, com Salazar, que vai implantar o Estado Novo lá em Portugal. Então, você tem esses governos totais e militarizados, são governos que estão se amparando nos trâmites das Forças Armadas, estão se amparando nas Forças Armadas, estão se amparando nos fins dos ideais democráticos. Você tem um fim das vozes democráticas, você não tem oposição, é sem discussão. Você tem constante vigilância do espaço público, porque tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Tudo é o Estado total. O Estado é o Estado aqui dentro.
na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, é o Estado. E a guerra, ela foi uma oportunidade para mostrar uma das características do fascismo, que é a superioridade racial. Essa característica foi presente com maior proeminência com a Alemanha, com a ideia de raça ariana. Já que o militarismo fascista tem a ideia de nacionalismo exacerbado, culto ao líder, a uma liderança, e a força física, não é? O trâmite militar tem isso, a força física, ao ganho, a força física, a disputa, a conquista, enfim. Então você tem aí alguns preâmbulos do fascismo que servem para entender o feixe, não é? Que servem para entender essa unidade que golpeia. Essa unidade que golpeia, não é? Ora, como tinha comentado anteriormente, os dois principais casos que eu vou tratar aqui, que são importantes, os casos mais importantes, é o caso da Itália e é o caso da Alemanha. O caso da Espanha, eu vou tratar com edição, esquece. Os dois casos que eu vou tratar aqui vão ser o caso da Alemanha, da Itália e o caso da Alemanha. No caso da Itália, o que gerou a ascensão do fascismo italiano? Primeiramente, pensar que nas pré-condições do fascismo italiano, você tem a crise econômica na Itália, já que ela não vai receber o que foi prometido de vitória da Primeira Guerra Mundial. A Itália, que num primeiro momento se alia à Alemanha, não é? A Tríplice Entente, não é? No primeiro momento se alia à Alemanha e depois vai virar casaca. Nessa virada de casaca, a Itália, com o final da guerra, não vai receber o que lhe foi prometido. Devido a isso e a outros problemas econômicos, a Itália vai entrar num processo inflacionário sem precedentes. No pós-guerra, você vai ter empobrecimento tanto da classe operária quanto dos agricultores em todo o território italiano. Então você vai começar a discutir a validade da república que estava instalada no governo italiano, não é? E também vai ter o surgimento de movimentos tanto fascistas quanto socialistas. Então você vai começar a pensar que esse movimento fascista, ele é uma resposta a esse empobrecimento da cidade, a essa falta de atendimento das reclamações italianas devido ao fim da Primeira Guerra. Mussolini, logo no finalzinho da Primeira Guerra, né, no fim da Primeira Guerra, em março de 19, vai ter a criação do movimento fascista, o Grupo Italiano de Combate, ou os Camisas Pretas, que vai ter como principal objetivo os Camisas Pretas, como principal objetivo o movimento paramilitar de caça aos comunistas. Então você vai ter esse tipo de movimento, de exercício, que vai buscar aí caçar os comunistas e vai buscar, principalmente, fortalecer o pensamento fascista italiano sobre a égide, sobre a figura de Benito Mussolini, não é? Então, lá na Itália, você vai ter um quadro político bem dividido. De um lado, os camisas vermelhas, os comunistas, que tinha-se o medo da chegada destes no poder. O comunismo, que é algo que na década de 30, de 20, 30 e 40, era algo que toda a Europa temia. A Europa toda temia a chegada dos comunistas ao poder. A Europa toda temia a chegada dos comunistas, a chegada dos camisas vermelhas, dos camisas pretas ao poder. Toda a Europa. Então, tem que pensar uma coisa. Pensar algo que é o seguinte. Essa divisão política mostrava, de um lado, os camisas vermelhas, em que eles eram temidos por todos.
todo mundo na Europa acreditava que os comunistas eram um mal que deveria ser combatido. Tanto é que, como uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial foi a ociosidade da Europa em frear os fascistas, Alemanha e Itália, por medo da União Soviética. Então você tem que começar a pensar que o que aconteceu na Europa na Segunda Guerra Mundial poderia ter sido freado se a Europa tivesse impedido Hitler e Mussolini de realizar tudo o que eles planejaram. Tem que pensar em esse quadro. O medo dos comunistas foi algo que tirou a atenção dos europeus para o perigo de verdade. E os comunistas, claro, tinham essa ideia de fim da propriedade. O fim da propriedade... Um fim da propriedade que coloca medo em quem tem propriedade. Tem uma charge, tem uma história da Mafalda que é muito interessante. Mafalda e os amiguinhos estão lá brincando e a Mafalda fala: fulana, e se a propriedade deixasse de existir? E se tudo que é seu deixasse de ser seu? Corrige, volta, edição. Charge da Mafalda que fala: fulana, e se a propriedade deixasse de existir? E a fulana rapidamente pega seus brinquedos, corre para o canto e fala: depende, quem é o dono da propriedade? Então, assim, aquele que é o dono da propriedade sempre vai ter um medo de perdê-la. É óbvio. Não é? O temor de perder a própria propriedade. Então, eu vou ter um medo com quem? Para quem? Com os comunistas. De um lado, os camisas vermelhas, perigosos, destruidores da propriedade. De outro, os fascistas, os camisas pretas. Os camisas pretas que tinham o interesse de quê? De proteção dessa propriedade. Recebiam apoio dos latifundiários e empresários. Opção, de extrema direita, de manter o capitalismo, e que possibilitou o surgimento de Benito Mussolini, que chegou ao cargo de Duce, chefe na Roma Antiga, líder, o grupo paramilitar que atacava os militantes de esquerda. Então, Mussolini, o partido fascista nos camisas pretas era Duce. O Duce, o homem que é líder, não é? E que se tornou líder não só do partido fascista italiano, mas também da própria Itália. Numa jogada extremamente inteligente e que tentou-se até fazer igual, né, na Alemanha, mas que Hitler se estrepou, que foi a marcha sobre Roma. Em 28 de outubro de 22, os fascistas, vendo o crescimento dos socialistas no poder, dos comunistas, fizeram uma marcha por Roma, reivindicando participação no governo. Eu quero participação no governo. Temos que proteger a propriedade. Similar à Marcha da Família, em 64, não é? Aqui no Brasil. A Marcha de Roma tinha o interesse de proteção, de medo dos comunistas, de proteção da propriedade, proteção da ética e da moral, enfim, de coisas do tipo. Os camisas pretos de Benito Mussolini tiveram uma vitória impressionante, que além dessa participação no poder, conseguiram ainda mais um golpe de mestre. Benito Mussolini, primeiro-ministro da Itália, por conta da marcha de Roma. Benito Mussolini, primeiro-ministro. Então, primeiro-ministro, Mussolini chega ao poder e vai além do poder, do vínculo com os latifundiários, com os capitalistas. Vai também obter apoio da Igreja Católica pela Concordata de Latrão. O Estado do Vaticano era algo que, depois da unificação italiana, da construção do Estado italiano, Roma, o Vaticano, o Estado Católico, deixou de existir, né? Ficou algo... Virou a questão da Igreja Católica, a questão católica. Mussolini foi lá e,
criou o menor Estado do mundo, né? O Estado do Vaticano. Concordata de Latrão, 1929. E aí a Igreja Católica, opa, beleza, Mussolini, tamo junto, né? Enfim, a figura de Mussolini, como eu comentei, olha o apoio. Então você tem que pensar que a sociedade, ela não tem a figura de um ditador. Você tem um apoio, uma comunicação, acreditar no Mussolini, né? Então, o que ele fez após a sua chegada no poder no sentido econômico? Certo? Ora, você tem o aumento do emprego, que você aumenta o emprego, mas tira do outro lado. Dá com uma, tira com outra. Que é o quê? Congelamento dos salários. Você congela, faz um arroz salarial, ó, o salário vai ser R$100. Pô, que isso? Mas todo mundo vai trabalhar. Mais ou menos, né? Enfim. Você tem um arroz salarial, mas você reduz o desemprego. É uma faca de dois gumes, certo? E também sustentado por o quê? Por uma política de obras públicas, de incentivo de obras públicas. Hitler também fez isso. Em 1935, aqui na Itália, você tem esse tipo de incentivo de obras, prestação de serviço para o Estado, e que vai empregar esses caras, vai empregar esses indivíduos, não é? Então você tem isso aí, além da política expansionista de Mussolini, que começa a mostrar o que os estados fascistas queriam. Queriam conquistas, queriam expansão territorial, queriam espólios, não é? Política expansionista de Mussolini, que vai lá os estados europeus e cagam. Não, deixa, tá bom. Vamos criticar, mas deixa pra lá, né? Fica assim mesmo, chora, me liga. A sociedade da Europa, que temia mais os comunistas que os fascistas, não é? Então isso aí é a contribuição da ascensão italiana e a alemã. A ascensão alemã é algo importante a ser comentado. Já que a ascensão da Alemanha permite mostrar também como a política higienista, a ciência, uniu as ferramentas do Estado para a eliminação de um grupo étnico, não é? De uma etnia. No caso aí, os judeus. Então, pensar primeiramente que a Alemanha estava em maus lençóis devido também às consequências da Primeira Guerra. No caso da Alemanha, que foi a derrotada da Primeira Guerra, foi ela que foi responsabilizada de pague o pato. Todo mundo toma um chopp, mas você fez merda. Pague o pato. Todo mundo tomou chopp, mas você tem que pagar a conta. Pague a conta. Então, no caso da Alemanha, temos que pensar que os setores econômicos, as consequências da Primeira Guerra Mundial, pressionaram os setores econômicos, o que possibilitou a ascensão do fascismo. E Hitler, quem era? Ex-cabo do exército alemão, veterano da Primeira Guerra Mundial, um homem que ingressa no Partido dos Trabalhadores e, em 1920, modifica o partido e transforma ele no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou NSDAP, que vai também ter o codinome de Partido Nazista. Sob a liderança de quem? Hitler. Então Hitler já cria ali os preâmbulos do Partido Nazista, lá em 1920. Lá em 1920, não é? Talvez ele teria chegado ao poder antes de 33, se não fosse o erro que ele comete, não é? Enfim, antes de comentar o erro de Hitler, nós temos que pensar que outras coisas foram importantes para problematizar a Alemanha no sentido geral. A humilhação do Tratado de Versalhes, por exemplo. O Tratado de Versalhes foi algo que esmagou a economia alemã, que reduziu o exército da Alemanha em 100 mil homens, isso era o máximo, o teto, e que você, devido a essas multas, a essas indenizações estrondosas que a Alemanha deveria pagar, você teve um quadro de hiperinflação.
em que $1 valia 8 trilhões de marcos. Uma economia quebrada. Para você ter uma ideia como é que isso influencia, vamos supor, para você ter uma ideia de como isso quebra uma economia, nós temos o real valendo 2,20, não é? É, exatamente. Corrija, edição. Volta. Falei merda. É o sono. Vamos lá. 3, 2, 1. Para você ter uma ideia como é que uma hiperinflação influencia um quadro de um país, pensar, por exemplo, que o dólar, $1 vale hoje R$2,30. Então você tem $1 que ele é mais valorizado que o real. E você tem um pão a 30 centavos. Um pão. Tá? Beleza. Vamos supor que daqui a... Amanhã, isso aqui vire isso. Você teve um aumento aí de 10 vezes. Então o pão vai para... Ficou claro? A lógica de inflação é essa, não é? Uma das, tá? É uma das. É bem simples isso que eu mostrei. Para tentar explicar o que isso pode influenciar. O quê? Aumento de preços desenfreado. Você não tem uma qualidade econômica. Se você não tem consumo, você não tem geração de emprego. Enfim, você tem uma quebra generalizada. Em 23, tentando se aproveitar dessa quebra, Hitler tenta um golpe de Estado. Tenta fazer uma marcha sobre Berlim. Só que ele se estrepa. A ação não dá certo e ele é preso. Vai ficar preso durante 6 meses. Durante essa prisão, vai escrever Mein Kampf, Minha Luta. Resumindo o plano que ele tinha para a Alemanha, livre, ariana e sem judeus. Então, Mein Kampf é o programa político de Hitler para a Alemanha. Mein Kampf, Minha Luta é um livro extremamente problemático, é um livro totalmente ideológico nesse sentido de caça aos judeus, de que a Alemanha deve ser grandiosa, enfim, uma Alemanha ariana, preconceituosa. Devido à hiperinflação, esses trabalhadores tinham que receber seus salários diariamente, porque os preços subiam a todo momento. De 23 a 29, nesse período, você tem a entrada de investimento estrangeiro. Tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra. Investimentos ingleses, investimentos americanos que vão segurar aquela onda. Vai entrar dólar. Quando você vai entrar dólar, o marco vai valorizar. O dólar vai cair. Então não vai ser mais 8 trilhões de marcos. Vai ser um valor mais aceitável, não é? Então, durante esse período, esses 6 anos, você teve um enfraquecimento da ação do Partido Nazista, que estava se aproveitando de um quadro econômico negativo e melhora. Você tem uma melhora num sentido geral. Você tinha um quadro econômico negativo, você tem uma melhora no sentido geral. Certo? Beleza. Qual era a situação política da Alemanha nesse período? Você tinha 2 partidos mais proeminentes, assim como na Itália. A Liga Espartacus, ou espartaquista, que era uma homenagem ao líder da revolta de escravos em Roma, Espartacus, que tinha como pensamento o quê? O comunismo. E o Partido Nazista, de direita radical, liderado por Adolf Hitler. Então você já sabe quem nós temos medo. Você tem medo, os alemães têm medo dos comunistas, e você tem um apoio dos capitalistas ao partido de Hitler, ao Partido Nazista, não é? Legal. Ora, o Partido Nazista, ele é pautado em cima da defesa da raça ariana. É pautado exclusivamente na defesa da raça ariana e na condenação dos judeus. Então você tem aí a ideia de quê? De um sentimento antissemita
que acaba se tornando essa ideologia do Estado alemão. A Alemanha de Hitler fez o que fez na Segunda Guerra Mundial devido a quem estava direcionando, devido a quem colocou os alemães a acreditar que a responsabilidade da crise alemã era aos judeus. Então você coloca todo um problema que gera dor de cabeça ali, que vai gerar todo esse sentimento antissemita, esse sentimento de perseguição. Então, quando eu falo do Partido Nazista, a primeira coisa que tem que pensar é que ele foi o principal idealizador desse pensamento antissemita, desse preconceito, dessa perseguição dos judeus. Quem é o líder do Partido Nazista? Adolf Hitler. Algo que já estava difundido por ele em Mein Kampf, Minha Luta. Ficou claro? Vamos dar um intervalo de 1 minuto. Daqui a pouco estamos voltando para conversar aí. Café, uma água.